no momento da doença. Ela vai fazer a diferença. E estamos aqui hoje para aprender mais. O que é isso? Essa presença santa. Esse Deus que antes caminhava com o povo do deserto, agora habita em mim. Como que eu posso ter mais dessa presença? Isso é bom mesmo? É mesmo? Portanto, você decide como que você vai passar a viver a sua vida cristã. Você vai querer mais dele? Viver a presença dele? Ou você vai passar os momentos de tristeza sem ele? Os momentos de doença sem ele? Lá em cama, canta lá, Ai, em nome de Jesus, clama ao Senhor agora. Peça a sabedoria que venha do céu. Fala você com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu vejo aqui, abrindo o coração para o Senhor. Primeiramente pedimos mesmo, Senhor, perdão por confessados, não confessados, Senhor. Daquilo que tem, Senhor, tudo entristecido e entristecido, Senhor. Queremos, Senhor, nos tornar agora e purifique mesmo, Senhor. Porque o sangue ele purifica de toda injustiça. Pai, estamos como terra seca. Pai, queremos chuva, Pai. Queremos estar encharcados. Jesus, fala com o Pai para enviar mais um Consolador esta noite. Mais um Consolador nós queremos. Consolador, Paráclitos, aquele que nos ensina tudo, venha com poder essa noite no nosso meio. Porque senão não vamos aprender da tua presença se ela não está mais, Senhor. Queremos o Senhor entrar aqui com mais poder, mais anjos, mais chuva. Senhor, queremos tocar na tua graça essa noite. Queremos que o Senhor envie sabedoria aqui para trazer revelação. E papai, que eu diminua e que o Senhor cresça, que Jesus cresça, que o Espírito Santo cresça nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos começar lendo Êxodo 36, 1 a 4. Irmão, gostaria de fazer a primeira leitura? Pode se continuar? Seria bom ter um outro microfone? Sim. Mesmo tempo? 1 a 4. 36. 33. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo poucas das más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Glória a Deus. É só você apertando aqui, tá certinho. Marcar a paz. Marcar a bola. Tá? Fica à vontade para o mistério. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. O privilégio da companhia de Deus. Nós precisamos entender primeiramente o contexto de Êxodo 33. Ele ocorre após Êxodo 32, após o grande pecado que o povo de Deus fez ali no deserto, com idolatria e prostituição, como nós vimos na aula passada. Então, por esse contexto de idolatria e prostituição e as punições do Senhor, com morte de milhares de pessoas, porque o salário do pecado é a morte. Aquele que não tem um dom gratuito da vida eterna, que não aceitou Jesus no coração, ele está destinado a morrer eternamente. E nós já começamos a morrer, a envelhecer, o dia que nós nascemos, porque o pecado habita em nós. Temos a semente de Adão. Mas apesar
E Deus fala para o líder, como nós vimos aí, dá direção para Moisés. O Senhor fala: sobe daqui para uma terra que mana leite e mel. Deus reitera a sua promessa: a terra que mana leite e mel. Glória a Deus, é verdade. E Deus fala: vocês não vão só, o meu anjo vai à frente. E os inimigos eu lançarei fora. Mas havia um detalhe novo. Lá como o Senhor falou: eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz. Vou direcionar para a terra santa, meu anjo vai na frente, mas eu não irei. E logo em seguida, o povo se põe a prantear. Aquele povo que estava ali no deserto, que havia pecado, né, que havia concordado, que não fizeram nada para que os outros pecassem, o povo chorou. O povo que havia se voltado contra Deus, eles prantearam. Algumas questões interessantes que vão surgir aqui no estudo. Para Moisés, por que a presença de Deus era tão importante? Mais do que Canaã, né? A presença de Deus. Deus falou que ia levar para a terra que mana leite e mel. Mas isso gerou uma preocupação no coração de Moisés, porque aí Deus falou que a presença dele não iria. Mas por que ele está preocupado se o próprio Deus quase exterminou o povo? E o povo? Por que esse povo? Mesmo sendo um povo que havia pecado antes, não ficou muito feliz quando Deus falou para ele mesmo, né? Mas por que Moisés está preocupado com o fato de que Deus não vai com eles? O que você acha disso? Irmãos, o que faz a presença de Deus ser tão importante na vida do seu povo como Jesus? São essas perguntas que o autor da lição ele vai estar tentando responder, analisando passo a passo o livro de Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos fazer uma outra leitura. Eu gostaria de concluir irmãos todos de casa. Êxodo 33, 7 a 11. 7 a 11? Êxodo 33, 7 a 11. Pode já ler? Pode. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Glória a Deus. Irmãos, Moisés falava com Deus ali face a face na tenda. A glória de Deus vinha na porta da tenda e o povo ficava em pé, olhando de longe, sabia que Deus estava dando a direção. O fundamento da liderança de Moisés, ele é líder, é porque Deus demonstra a sua presença na vida dele. Deus se faz presente com sinais, com prodígios. Aí ele tem autoridade,
povo. Como que eu vou levar esse povo daqui? É verdade. Porque o povo que um dia já foi escravo, depois que ele encontra a liberdade, ele precisa ter uma liderança. Senão ele fica perdido. Ele não sabe viver sem liderança. O homem precisa do Senhor. Foi o que aconteceu aqui no Brasil após a Lei Áurea. Houve muitos problemas, rebeliões. Os escravos não sabiam o que fazer com a autonomia e a liberdade que havia sido dada após a Lei Áurea. Né? Moisés, ele fazia o que? Ele ia à presença de Deus na tenda e o povo em pé, esperando orientação. E nós hoje todos precisamos de Cristo para ter essa orientação, esse sentido da vida, para onde ir, como ir. Sem a presença de Deus, o que seria de Moisés? Ele não teria nem nascido. Ele teria sido morto ao nascer sem a presença de Deus. Ele seria morto ao nascer. E a sua irmã o colocou do Moisés, né, no bercinho de palha, no rio. E o rio conduziu, o próprio Espírito Santo, o rio conduziu Moisés até a casa de Faraó, em lugar onde ele estaria em segurança, porque fora dali havia matança dos bebês que estavam nascendo. Né? E toda a vida de Moisés, Deus o conduziu. Deus depois o levou para o deserto, onde ele tratou dele ali, do seu caráter, preparando ele para um chamado, para depois de 40 anos trazer de volta para o Egito, para ele realizar a libertação do povo de Deus, como Deus havia planejado. Glória a Deus. Então Moisés, ele poderia ter sido um príncipe egípcio, mas não foi. Deus preparou a saída dele ali, mesmo daquela forma, sendo perseguido após ter assassinado alguém. Deus tinha um propósito ali na vida de Moisés. E ele poderia ter sido pastor de ovelhas, onde ele ficou 40 anos. Mas não, Moisés, ele tinha um chamado. A vida dele tinha um sentido, tinha um significado maior, né? E ele encontrou esse sentido na presença de Deus, onde ele achava o quê? Direção, ele o adorava e ele tinha amizade com Deus. É o que esse texto que nós lemos ele nos revela. Daí surgem algumas perguntas desse texto que nós lemos e dessa pequena explicação que eu dei. E essa discussão aqui, eu quero que você comece a pensar, pelo menos 3 pessoas vão falar. Tá? Como que a liderança cristã de hoje, cada um de nós, como que nós podemos ter mais, né? Podemos encontrar sentido da vida na companhia de Deus. Como que isso pode acontecer? Como que a presença de Deus pode vir para a nossa casa, influenciar a nossa profissão, as nossas amizades, relacionamentos, o trabalho? É possível trazer a presença de Deus para o meu cotidiano, para o seu cotidiano? Ou deixa ela só no domingo na igreja, no culto de ensino ou para a quinta? A presença de Deus, ela faz diferença? Né? Gostaria da participação dos irmãos, o irmão Alexandre agora. Alguém para comentar sobre a primeira discussão, para começar. É verdade. Você já encontrou sentido na companhia de Deus? Você que antes não tinha sentido na vida? Você acha que ela faz sentido? Glória a Deus. O texto fala que o povo chorou, porque o povo sabia que daquele momento em diante a presença de Deus realmente estava. O Senhor saiu realmente com todos aqueles sinais, com todas aquelas maravilhas. Então esse povo aqui chorou. E a gente percebe no texto aqui que Deus não manifestou mais daquela forma. Até nos dias de hoje não tem mais essas manifestações. A manifestação de Deus hoje na nossa vida é completamente diferente. É através de Jesus. Para isso Ele enviou o Filho dele, para uma mudança total na nossa vida. Do interior
para o exterior, porque não adianta uma mudança exterior se não tem essa mudança interior. Porque hoje Deus habita em nós, através do Espírito Santo, através da vinda de Jesus. Porque é maravilhoso a gente ver que esse povo perdeu a presença do Senhor, o Senhor resgatou de novo através do Senhor Jesus. Amém? É indescritível. É o plano de reconciliação de Deus com os homens, né? Mas alguém, comenta alguém aí sobre trazer a presença de Deus no seu cotidiano. Você já experimentou isso? Você acha que isso é possível? Quais os empecilhos que você tem encontrado para trazer a presença de Deus no seu cotidiano? Alguém quer falar um pouco sobre isso? Nossa, gente. É possível levar a presença de Deus para o trabalho? Como que você vai levar ela para o trabalho? Porque Deus habita em você hoje, não é? Por meio do Espírito Santo. Quando fala aqui da face a face, estar face a face, é a presença de Deus, é o estreitamento, esse relacionamento de Deus para conosco e vice-versa. Isso influencia muito no nosso relacionamento no dia a dia, no nosso casamento, no nosso lar com a família, na criação dos filhos, porque quando nós colocamos o nosso Senhor Jesus Cristo na direção da nossa vida, Ele faz por nós. Nós podemos saber que somos direcionados ao amanhecer e ao anoitecer. Então isso é muito importante. Sem Deus nada podemos fazer. Amém. Então eu penso assim. Amém. Amém. Maria não. Pensa, irmãos, que se você brigar em casa todo dia, você está lembrando a presença de Deus? Será? Não. Qual seria o contrário disso? Brigar em casa e levar mais de Deus? Né? Maria fala. Às vezes nós percebemos durante o dia, mas por que eu não estou sentindo a presença de Deus? Mas às vezes a gente não para para pensar, já acorda pensando em tantas coisas, se esquece. E a primeira coisa que a gente tem que fazer ao levantar é nos consagrarmos, orarmos, agradecendo acima de tudo por aquele dia ter começado. E assim, a partir daí a gente começa a sentir a presença de Deus. Nesse mundo de hoje, a gente se esquece que abrir os olhos, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é olhar para o relógio e achar que está atrasado. Olhar para o relógio e falar, eu vou tirar um momento para conversar com Deus, para sentir a presença dele, no meu dia a dia, no trabalho, no que for. A gente tem que primeiro fazer isso. Aí sim a gente vai conseguir sentir a presença de Deus, aonde quer que a gente estiver. Irmãos, é claro que se a gente fizer um jejum de 40 dias, nós vamos sentir muito forte a presença de Deus, né? E se eu ficar assim uma semana só lendo a Bíblia, assim direto, né? Estou de férias, no meu trabalho, eu vou sentir muito forte. Mas a gente pode começar de pouco, sabe? Aquela coisa do cotidiano, apesar de estar trabalhando, de ter que cuidar do filho, você acorda e fala, ai Jesus, mais um dia na tua presença. Glória a Deus. Está no carro, ele agora, o Senhor está indo comigo, né? Está vendo onde é que eu estou indo, Senhor? O Senhor vai comigo, que hoje o negócio lá é só o Senhor da glória. Aí chega lá e você fala, Senhor, foi na tua presença. Palavrinhas poucas, de carinho, chamando a presença dele. Igual você faz com seu filho, com seu marido, é relacionamento com Deus. Viu? É relacionamento. Isso você traz a presença dele. Igreja, eu penso assim, hoje não dá para fazer nada mais sem colocar Deus na frente das coisas. Tá? Então, ficou natural. Sabe? Se você não estiver interagindo com Ele o dia inteiro, dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua família, nos negócios, nada dá certo. Então, eu tenho observado que a partir do momento que eu coloquei Deus em primeiro lugar, tudo ficou mais fácil. Então, como a presença de Deus pode influenciar, influencia em tudo. E é por isso que o povo do deserto falou: tudo. Senhor, se tu não for, Moisés vai falar, né? Eu nem vou. Então, a diferença que faz na vida da gente é simplesmente absurda. Eu sou um novo crente e cada dia que passa eu fico mais abismado com a facilidade que a gente encontra depois que entrega para Deus as coisas. Sabe? Fala, não, Deus, sou dependente de Ti, toma conta da minha vida, porque eu dependo do Senhor. Então, torna-se simples a vida da gente. E outra coisa é
24 horas por dia, quando alguém do seu lado falando línguas, outro do lado ali batizando, outro fazendo milagres e maravilhas, basta ler a palavra garante, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele está. A palavra garante, vou para o Pai e vos enviarei o Consolador. Então o Consolador está. Amém? Glória, é acreditar na palavra, independente do seu sentimento, do seu arrepio, de estar na dor, de estar na doença, na alegria ou na tristeza, é acreditar na palavra. Amém? Glória a Deus. Eu achei válida a colocação de alguns aí, mas no meu caso específico não acontece assim. Na verdade, tem dias que você nem ora, nem está tanto na presença de Deus, e aí chega uma pessoa e fala assim: Vitor, aquele dia você orou e eu senti a presença de Deus. Então, assim, o que você está perguntando sobre a presença de Deus, fazer diferença na sua vida é isso. E aí isso faz com que você se comprometa um pouco mais e tenha um pouco mais de cuidado no seu comportamento e naquilo que você está fazendo. Então, assim, eu tenho visto uma ação de Deus na minha vida, no meu trabalho, por assim, todos os dias de manhã nós criamos o hábito de orar. Né? E na minha pequenez, eu não sabia que a minha oração naquele momento estava sendo válida para alguém. E hoje as pessoas me procuram para orar para quem está doente, e eu não me sinto digno disso. Né? Então, assim, o que eu tenho visto na presença de Deus fazer diferença na minha vida é isso. Às vezes eu estou tão incapaz de tudo, e Ele é tão misericordioso e me surpreende os que estão ao meu redor. É isso que eu entendi, essa pergunta. Amém. O Senhor nos enche para que o nosso cálice seja transportado. Né? Vou abençoar os filhos de Abraão e abençoarei aqueles que te abençoarem. Né? A promessa de Abraão ela se estende para aqueles que te abençoam, que estão ali ao seu lado. Deus ele tem um olhar grande, Ele quer salvar pessoas no mundo. Esse é o grande propósito do Senhor. Né? Ele te envia, Ele te convoca. Mas a questão que por exemplo, irmãos, nenhuma experiência pessoal nossa pode invalidar a Bíblia, tá? O segredo é crer na palavra. Ele está conosco. Você sentindo ou não, você fazendo ou não, Ele está. O segredo está em nós crermos na palavra. Independente daquilo que nós experimentamos ou sentimos. É isso que eu quero chamar a atenção, né? E o que foi interessante é que Moisés, o povo queria a bênção, porque queria Canaã. E Moisés disse o seguinte: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não irei. Ele valorizou essa presença de Deus sobre a vida dele. Amém? Então, independente, irmãos. E outra coisa, eu achei interessante a colocação do Vitor, no aspecto de que às vezes ele está se sentindo incapaz, mas o que o apóstolo Paulo diz: na minha fraqueza se aperfeiçoa o seu poder. A glória é para Deus, e a glória vem de Deus. Amém? É todo dia que eu sinto a presença de Deus? Não, mas eu dependo dele da hora que Ele quer me usa, a hora que Ele quer me enche, a hora que Ele quer te visita, Ele opera, Ele te cura, Ele restaura, Ele restitui. Então, a glória é dele e para Ele. Amém? Não depende. Já pensou se Deus só fosse nos usar de que nós estivéssemos bem? Nem nos usar nunca, irmãos. Você pecou, você ficou nervoso, você já saiu murmurando. Então, Deus não iria nos usar. Mas a glória é para Ele e vem dele. Então, é sobrenatural. Aquilo que Deus nos deu, a presença de Deus é sobrenatural, irmãos. Amém? Em nome de Jesus, segura e forte. E obedecer é melhor que sacrificar. Então você já tem que começar obedecendo, não só sacrificando. Obedecer é mais importante. Né? Então você vai obedecendo, e a presença dele vai te enchendo. Glória a Deus. Amém? Fabiana, você vai dar mais importante nesse aspecto? Pode ser. Tem uma discussão. Glória a Deus. Vamos esperar para frente, porque vai ter mais 3 discussões aí. Nossa, maravilha, Jesus. Só guarda. Desenrola, Jeová! Essa aqui é só a introdução. O autor da lição, ele apresenta 4 benefícios para a presença de Deus. Benefícios que traz para o homem. Outros.
Então a companhia de Deus, ela preenche o sentido da vida. Nós já vimos, foi o primeiro. Né? E orienta o homem, né, para onde ele deve ir. E sem Deus você fica perdido, porque você não é mais do mundo, você não é do mundo mais. Jesus já te comprou, você já faz parte de um outro reino espiritual. Aleluia! E o reino do inimigo, ele já luta contra você. Então você tem que estar ali coladinho com Jesus, em obediência. Então a companhia de Deus produz descanso. O irmão, para ler, por favor, o Êxodo 33, 14. Quem gostaria de ler? Êxodo 33, 14. Glória a Deus. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Amém. A presença de Deus irá te fazer descansar. Vamos viver sem a companhia de Deus é viver cansado, sobrecarregado, sem direção, aflito. É quando você não está bem sintonizado no trono da graça, não está obedecendo bem obedientezinho, a coisa parece que está pesada, a tristeza parece que vai tomando conta, né? Pastor Maurício, manda glória. Amém. Amém. É a transmissão que é uma pesquisa. Amém. Deus é a única solução para o problema do pecado. Né? Nós temos uma natureza pecaminosa. A semente de Adão ainda está lá. Nós ainda temos esse corpo assim, tribuloso, né? Essa luta contra a carne e espírito. Até o dia que você for levado para a glória, você ainda vai ter essa luta. Né? Paulo falava, o bem que eu quero fazer eu faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, né? Quem que vai me socorrer desse corpo que eu tenho? Graças a Deus por Jesus, né? Jesus já nos concedeu a salvação pela graça em Deus. Deus conosco, Cristo veio para libertar os cativos, né? Cristo em nós faz a diferença. Amém. Quando você recebe Cristo, você recebe o Espírito Santo. E o crente só pode encontrar descanso na presença de Deus. Ali ele vai encontrar paz que o mundo não dá. Sabe aquela paz que você sente gostosa quando você está orando ou adorando? Aquela certeza no coração que você fechou o negócio certo, que você casou com a moça certa, que você está na direção. Que projeto é esse mesmo para eu abrir aquela loja? Não, eu estou assim, tendo aquela direção, aquela certeza. Há uma testificação do Espírito de Deus no seu espírito. Isso é presença de Deus. Essa testificação. E na presença de Deus, Moisés, que ainda não tinha o Espírito Santo dentro dele, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas ele sentia já a glória de Deus, ele tinha momentos que a presença de Deus era muito forte. Ele desfrutava de um descanso que ele sabia que só Deus podia dar. Né? Ele teve um processo todo na vida dele para chegar na etapa do chamado. Glória, né? Os últimos anos da vida dele, como nós já vimos aqui. E a vida dele toda o direcionou para o cumprimento desse chamado. Então ele sabia que fazia diferença quando Deus estava ali. E por isso que ele buscava a presença de Deus. Glória a Deus. Então agora tem mais algumas questões para a gente estar pensando e os irmãos estarem participando. Irmão, você tem desfrutado desse privilégio do descanso? É diferente depois que você aceitou Jesus? Você consegue ter esse descanso que você tem na presença de Deus? Mas descanso sim, no meio do fogo, na tribulação, na fornalha, o povo olha e fala, não sei como que você está descansado. Eita Deus! Como que a presença de Deus ela tem te tirado do cansaço? Como que ela pode tirar a gente do cansaço de todo o pecado que a luta da vida traz sobre nós? E como que a presença de Deus ela se relaciona com dois itens essenciais para que Deus
e obediência, submissão à palavra dele, humildade e obediência. Vamos continuar lá com o irmão Moisés, né, que já tinha pedido a palavra. Amém? Glória. Antes de passar por onde, eu só queria participar desse descanso. Eu aprendi a sentir esse prazer de descansar no Senhor depois que eu entendi que tudo é pela permissão de Deus, né? Depois que você passa a entender, saber que a sua bênção vai chegar, mas você precisa esperar, né? Depois que você compreende esse detalhe, você E aquele detalhe, Deus está no controle. Deus está no controle, justamente. Não é você que manda na sua vida. Irmãos, eu particularmente tenho vivido na presença de Deus e tenho aprendido que antigamente, quando víamos problemas, eu procurava resolver por mim mesmo e da forma que eu achava melhor. E desde quando eu me converti, eu aprendi que esperar em Deus é a melhor coisa que tem. Você tem que crer, tem que saber também que tem que estar buscando constantemente a presença de Deus, tem que estar regando, né, essa harmonia, esse amor que Ele tem por nós temos que estar cuidando dele, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Por mais que a gente tente fazer as coisas do nosso modo, Deus sempre cuida da gente da melhor forma possível. Então, descanso é só em Deus. Descanso é só em Deus. Alguém poderia falar como que esse descanso pode chegar até você? Como que você vai achar esse descanso em Deus? Fala alguma forma de você buscar esse descanso em Deus. Se não quer falar da sua experiência, você pode citar versículos da Bíblia. Olha, a Bíblia diz que é assim, a vida de José foi assim, Davi. Amém? Mas participe. Como buscar descanso em Deus, né? Através de muita oração, através de ler a Bíblia, porque às vezes a gente está muito assim aflito, o coração da gente está chorando, está lagrimando sangue, entendeu? Muito sangue mesmo. E a gente olha assim, meu Deus, que situação é essa? Que coisa que eu estou passando? Aí a gente acorda às 3 da manhã da madrugada e ora para Deus e fala assim, Senhor, me dá o seu descanso através da oração. Porque é relacionamento com Deus. Então, quando você vai à oração, você está falando com Ele. Aí, quando você acaba a oração, né? No caso da Estela orou de noite, depois que ela fecha a boquinha, Deus começa a falar de volta. É um diálogo, entendeu? Então, depois que você falou com Deus, Ele vai responder. Então, você vai sentir esse descanso, você vai sentir a orientação. Deus é vivo, igreja. Será que é mais? Eita glória! É verdade. Eu também, eu sou novo no Grande João Regina, mas eu aprendi a descansar em Deus. Como? Através de orações e esperar. Ontem, ontem à noite mesmo, aconteceu um fato interessante comigo. Eu estava com um probleminha com um funcionário mexendo com droga. Em 3 dias ele parou, porque eu tinha que levantar ele. Está com 3 dias que eu não vou lá chamar ele na república. Tomei a decisão de não me chamar. E deixei as coisas paradas. E outra noite mesmo eu disse, Senhor, providencie uma pessoa para mim. Eu não vou correr atrás, a pessoa vai aparecer. Hoje de manhã, aí era às 7 horas da manhã, tem um bebê que eu tenho uns 4 anos, querida, agora está voltando a fazer da hora para mim. Aí ele costuma chegar cedinho e começa a trabalhar. Hoje ele chegou e sentou na calçada de manhã. Eu peguei e saí e fiquei na calçada. Aí passou um moço, desceu na rua assim, de calção, um rapaz desceu, passou olhando, foi lá na frente, voltou para trás, chegou. Pensando aqui, tinha alguma coisa, ele chegou e falou você que é o Gil da Virapora? Eu falei, eu mesmo. Você me conhece? O Gil falou assim, fulano, eu tinha 14 anos que não se via, é primo primeiro dele.
Aí eles dormiam na rodoviária, caçaram emprego. Aí ele falou pro Gil, eu dormi na rodoviária, estou caçando emprego. Só Deus. Ele falou assim, arrumou um trampo para mim, mas aqui é muito difícil. Não, porque eu recebi um telefonema que podia vir para trabalhar, chegou aqui, eu li no telefone do cara, não me atende. Eu vi ontem na rodoviária, estou atrás do trampo. Ele saiu, eu falei, você conhece ele, é seu primo, né? É gente boa, eu vou esqueci, eu vou dar um pouco com ele. Então, é isso que eu preciso. E trabalhei com ele na parte da tarde agora, parece uma excelente pessoa. Amém. Ele descansou agora, né? Foi aí que eu fui entender o que é Deus na vida. Amém. Vou ficar em Minas Gerais, Pirapora. Amém. Irmãos, alguém que já experimentou que a presença de Deus, o resultado só vem quando você é humilde e obediente? Ou alguém aqui já teve também uma experiência de soberba e desobediência? E Deus falou a mesma coisa que falou para o povo ali: ó, não vou mais junto com você, não. Você sentiu que Deus meio que se afastou. Alguém tem algo a falar sobre humildade e obediência? Amém, amém. Então vamos continuar. Êxodo 33 agora, 15 e 16. Nada a declarar. Vambora. Nada mais falar de Deus, viu? 43 anos de soberba, é isso. Vai ter 40. Alguém vai querer contar as suas experiências? Não, vamos mudar esse cara. Quem vai ler a próxima passagem da Bíblia? Quem se produzir, né? Êxodo 33, 15 e 16. É o terceiro benefício da presença de Deus que o autor aponta aí. Tem um tipo diferencial na vida do crente. A presença de Deus ela vai trazer uma singularidade. Fala o seu povo, pode ler. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos façais subir daqui. Como, pois, se saber agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e teu povo, de todo o povo, sobre a tua face da terra? Amém. É um povo separado, é isso que nos diferencia dos demais, né? O que existe de tão especial na vida do povo de Deus? Qual é a resposta? É a presença do próprio Deus, que te direciona, que te dá descanso. A ausência de Deus nos torna iguais aos demais povos. O que fez o povo de Israel ser tão especial e diferente, e até mesmo temido naquela época, foi a presença de Deus. E Deus vinha com justiça, vinha com maravilhas, né? Deus abriu o mar vermelho. Deus não mudou. Ele pode abrir o mar vermelho hoje ainda, na modernidade. Ele pode separar as águas e fazer você passar. Deus ainda não mudou. E hoje você é templo do Espírito Santo, né? Hoje o que faz pecadores serem pessoas transformadas, novas criaturas, é porque Deus habita neles. Amém? Essa é a diferença. O povo de Deus precisa fazer a diferença onde vive, onde você está. Deus se faz presente em você para te abençoar, mas não só. Ele quer abençoar todos, Ele quer salvar todos. O Evangelho nos diz que nós devemos ser sal e luz na terra, devemos temperar os nossos negócios, dar um gosto ali, um tempero ali na família, fazer a diferença com a família lá na presença de Deus. Você tem que dar um tempero ali diferente, gostoso, lá no seu casamento, né? Se diferenciando do seu cônjuge, trazendo ele para Deus. Onde você for, você tem que levar essa luz. Você tem que denunciar o erro, né? Em amor, apontando o pecado. Tem que buscar uma vida santa, separada do mundo, das coisas do mundo. Não deixa se levar por doutrinas estranhas. Vai acreditando em qualquer doutrina, em qualquer Deus, saindo do Evangelho de Cristo para outro Evangelho. Você permanece
no dia de hoje. E não existe mais idade, precisa de batizar na água. Tem muito que precisa disso, irmão. Então tem que estar se ligado, né? Fala mal de profeta, que não pode mais falar em língua, tem passado. Irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? E transmitir ao mundo que você tem experimentado, esse tempero seu, né? Diferenciado. Isso, Jesus. Foi lá. Aí a próxima discussão que a gente vai ter é em relação a você temperar, nos lugares onde você está, ser luz e sal, né? O que todo crente deve fazer para não entristecer o Espírito Santo de Deus? Né? A plenitude do Espírito Santo, ela deve ser o alvo de todo cristão? Ou é coisa do passado? Você não precisa estar cheio do Espírito Santo. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai dar vazão para a carne. Né? A carne vai militar contra o Espírito. Você tem que buscar mais Deus, em Espírito, em verdade, Senhor Deus. É o meio que deve influenciar o cristão, a igreja? Né? Ou é a igreja, por ser o crente, que deve influenciar o mundo? Como que deve ser? Porque nós temos a palavra, não é? Temos o Espírito. Como anda o meio onde você estuda, trabalha, vive? O que você pode fazer para multiplicar esse meio? Vamos aí continuar falando um pouco sobre isso? Alguém mais quer falar outra coisa? Sobre a plenitude do Espírito Santo. Faz diferença na vida da pessoa? Quem teve essa experiência? Depois que teve mais do Espírito Santo, conseguiu andar mais em santidade, a ouvir mais de Deus, a sentir assim, essa direção, esse testificado que é certo e o que é errado. Você passou a ouvir mais o Senhor, a compreender mais a palavra, a andar mais no retidão. Tem que querer, né? Tem que estar curado. Então não ouve a voz da explicação. Fala, o Espírito Santo, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que dar lugar. Então ela pode estar na presença do Senhor, mas o Senhor não está com ela. Porque a pessoa não dá esse lugar, não ouve a voz, porque o Espírito Santo fala continuamente conosco. Ele nos critica, ele nos exorta, ele nos incomoda, ele nos aflige quando nós damos um passo errado, falamos coisa errada, às vezes pensar, às vezes julgar. O Espírito Santo incomoda mesmo. E para que a gente tenha essa presença, a gente tem que buscar os frutos dele. Não tem como ter a presença do Espírito Santo, o crescimento dele, se não buscar os frutos. Quem mais quer falar? Mais alguém sobre ter mais do Espírito Santo? Os frutos do Espírito são a paz, o amor, a longanimidade, a lealdade, a bondade. Glória a Deus. Eu fico pensando no meu trabalho, porque assim, a gente sabe, eu frequento, eu convivo com as amigas, e assim, eu trabalho numa loja, convivo com muita, até mesmo a minha psicóloga das minhas clientes, fico sabendo da vida, às vezes elas me pedem algum conselho, porque eu estava com um filho esse tempo que estava com um relacionamento amoroso, fora do casamento, eu falei para ela, então, tipo assim, porque a gente tem que pregar a mesma palavra, poder não concordar com uma situação que poderia destruir o casamento dela.
depois que o Espírito Santo passou a tomar conta da sua vida, né? Você parou com essas coisas, você começou a mostrar os frutos da verdade, né? Fez a diferença. Você que era muito nervoso, e depois submeteu mais nessa ira, essa inconstância que você tinha ao Espírito Santo, em oração, buscando, e você passou a ter mais domínio próprio. Você tinha compulsão em alguma área, mas você buscou a Deus naquela área. Uma paz, irmãos. Eu sou paulistana, né? Não sei se vocês sabem, de cada 10 palavras em São Paulo, 9 é palavrão. Então eu falava muito palavrão. O Londres até me chamava a atenção. Nossa, é tão bonito ficar com palavrão desse jeito. Hoje me incomoda tremendamente. Hoje eu fico no choreiro dele de vez em quando. Né? Então é isso. O Espírito de Deus vai incomodando, vai mudando nossas falas, nosso caminhar, nossas roupas. E é isso. Cada dia mais eu tenho prazer de vir à casa de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus eu tenho aprendido e praticado. Amém. Glória. E é só com o Espírito Santo que a gente pode agradar a Deus. Né? Sem o Espírito nós somos incapazes de agradar a Deus. O padrão de Deus é elevado. Não é? Então nós precisamos do Espírito Santo. E também assim, a palavra de Deus nos diz que se nós não dizimarmos, estarmos roubando o Senhor. Então não roubava antes de ter esse relacionamento maior com Deus. Nesse sentido. O Espírito Santo convenceu, né? Amém. Agora, o quarto benefício que o autor da lição vai levantar, o benefício que a companhia de Deus nos traz, nós experimentamos mais da sua vontade. Gostaria que o irmão lesse Êxodo 33, 19 a 23. E depois outro irmão vai ler Êxodo 34, 6 a 7. Primeiro, Êxodo 33, 19 a 23. Êxodo 33. Porém, 19 ao 23. Respondeu. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, portanto, homem nenhum verá a minha face, e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda de penha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Moisés viu Deus ali pelas costas, na fenda da rocha. Ó, esse desenho ilustra, né? Então, pela fenda da rocha. Depois eu vou falar sobre essa fenda da rocha, nós vamos ter um intermediador aqui para a gente poder ver Deus pela sua graça, pela cruz. O próximo irmão, ainda falando da bondade, o próximo texto bíblico, Êxodo 34, 6 a 7. Gostaria de falar para ler. 34, 6 ao 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, o próprio Deus falou para Moisés, garantiu: vou passar a minha bondade, farei passar toda a minha bondade diante de ti. O próprio Deus, ele nos garante que ele fará passar a bondade de glória, né? E qual foi a experiência que Moisés teve da bondade de Deus ali? A bondade de Deus, ela se manifestou, o autor vai colocar de duas formas. Como que ela se manifesta, a bondade de Deus? Primeiro, ela faz parte do que o próprio Deus é. Ela é livre, né? É uma decisão dele. Faz parte do exercício da sua livre e grande misericórdia. Moisés não o forçou a ser bom. Elias, quando orava, não forçava Deus a ser bom. A Ana, quando chorou ali, orou dos pés do altar, pedindo filho, ela não forçou Deus a ser bom. Deus, quando abriu o mar vermelho, o povo passar, né? Moisés não forçou Deus a ser bom, quando levantou o cajado, né? Ser bom faz parte do que Deus é o exercício livre, a misericórdia dele. Ele próprio garante, nos declara que ele é misericordioso, ali em Êxodo 34. E a misericórdia é um ato livre de Deus. Nós vemos em Romanos 9, 14, 18. Ela é a razão de nós não sermos consumidos. Ele se revela. Olha, assim como essas rochas revelam luz, trazem luz através da fenda, trazem o brilho, né? Deus nos mostra a sua misericórdia e mostrou ali a bondade dele pela fenda da rocha. Moisés, continuando. Então, é um ato livre. A bondade também, ela manifesta, ela mostra que o homem é limitado. Manifesta na compreensão das limitações humanas. Homem nenhum virá à minha face e viverá. Homem nenhum. O homem não tem condições de ver a Deus face a face e sair vivo. Como que o homem vai ver a Deus face a face? Então é por intermédio da graça, por intermédio da crença de Cristo, do Cordeiro de Deus, que veio e pagou o preço pelo seu pecado. Se você crê nele, você é feito justiça de Deus. Por meio de Jesus, através de Jesus, você tem acesso ao Pai e te é dado Consolador. O homem precisa do mediador. Olha quem é que está mediando aqui essa fenda da rocha. É Jesus. Amém. É Jesus. Com Jesus nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. Com Jesus o véu foi rasgado. Você tem acesso à sala do trono em espírito e em verdade. Então Deus, ele é bom. Você não força a Deus a ser bom por meio dos seus atos de bondade, ser justinho, compassivo, obediente. Ele é bom, ele te amou, mesmo quando você não seguia a palavra dele, ele te amou primeiro. Então a discussão agora que a gente vai fazer em cima dessa experimentar da bondade de Deus. Você tem experimentado? Já experimentou? Consegue ver o que você era antes e o que você é hoje? Você consegue ver no dia a dia um pouquinho da bondade de Deus na sua vida? E o que você teria mais dessa bondade se você procurasse mais do Espírito Santo, mais de Deus, ser mais pleno, ter mais frutos, mais obediência, conhecer mais a palavra, estar mais no caminho reto. Nós temos de fato a compreensão de que Deus é santo, 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 e que nós somos humanos e falhos, e que em Jesus nós temos essa abundante graça. Nós compreendemos isso, o quanto que a vontade de Deus revelou ali em Jesus, quanto é maravilhoso ser tempo do Espírito Santo, e graça, nós conseguimos entender isso. Isso te faz ter uma vida de gratidão, de louvor. Você anda mergulhando aí, agora mergulhando e não consegue ter uma vida de gratidão. E como que essa gratidão pode ser expressa pelo povo de Deus?
Então, eu gostaria que os irmãos estivessem falando desse experimentar da bondade, essa compreensão da bondade de Deus. Aconteceu algo na sua vida que modificou o seu entendimento sobre o que significa a bondade de Deus. Foi ali que você entendeu: nossa, Deus é bom Deus. Deus fez isso, eu merecia, a situação estava assim. Quem quer falar da bondade de Deus? Posso pincelar. Acho que todos podem, né? E se eu for falar mesmo, fica uma noite. Pediu mesmo. Ou mais, Um pouquinho, uma experiência, um específico. A irmã Cida quer falar alguma coisa, a irmã lá também de verde. Irmã, fala alguma coisinha. Todos nós temos para falar da bondade. Aquele tribuloso membro da sua família que tinha lá, que ninguém dava mais nada, Deus mostrou a bondade dele. E hoje a pessoa está. O próprio Jesus fala em Lucas 18. Jesus fala àquele homem rico, ou mestre, quando o homem fala para ele, que farei para entrar a vida eterna, respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E o que Deus tem feito, já disse isso aqui em público, o que Deus tem feito na minha vida, como eu sou grata, na minha vida, das minhas famílias, das minhas filhas. É coisa assim, que tem que ter tempo para dar testemunho. Tem que ter tempo para dar testemunho, que Deus tem feito. É glorioso. E na minha vida, um dia eu vou dar meu testemunho, o meu pessoal. Pode falar. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Porque através de Deus colocou a pastora Cíntia na minha vida, porque através dela Deus fez muita coisa na minha vida. Tem manifestado a bondade. E isso é manifestado. Porque se eu não tivesse conhecido a pastora Cíntia, talvez eu não tinha conhecido a Deus. É só isso que eu tenho. E como a gente pode expressar gratidão? É orando a Deus, escutando nossos pastores e sendo obediente. Só isso. E assim, tantos atos de bondade que Deus já fez na sua vida, você está incrédulo em relação àquela coisa boa que você está pedindo hoje, você está achando que Ele não vai poder conseguir fazer aquilo, vai ser impossível. Ou você consegue ver que Ele foi realmente bom no passado, que Ele vai continuar sendo bom, e Ele vai cumprir a sua palavra. Pode falar. Eu só sei que eu era um condenado, eu iria para o inferno, a minha vida era cheia de pecados. Um dia Deus, pela sua graça e bondade, Ele olhou para mim, me quis, e pela bondade de Deus eu aceitei, e de lá para cá minha vida tem sido uma transformação diária. Eu só vejo a bondade de Deus mesmo, porque de mim mesmo eu não queria. Amém. Glórias que foi lá, né? E manifestou a bondade dele. Né? Não esperou que você o reconhecesse como bom, ele vai mais perdido. Ele fica se perdido e fala: venha como estás. Olha como ele é grande. Adriana, quantos anos você orou para o seu marido ser salvo? Você consegue ter a bondade de Deus nisso? Muitos anos, uns 10. 10? Ô, glória! Deus foi muito bom. Salvou mesmo? Graças a Deus. Vou fazer 25 anos de casado, eu lembro uns 10. Nossa, Jesus! Meu Deus! Obra. Obra gloriosa. Alguém quer falar mais sobre a bondade de Deus? Deus tem sido bom a usar os pastores dessa igreja para conduzir o rebanho. E é uma bondade que já dura o quê? 5 anos, né? Estamos confessando a bondade de Deus. Agora, e a gratidão? A gente tem que demonstrar de volta com gratidão para Deus. Isso é importante, né? Com palavras, o sentimento de gratidão, né? Porque só Deus vai de cima sendo bom. A gente tem que tentar. Eu falo tentar porque Jesus mesmo disse, lembra, né? Mas a gente tem que buscar esse amor, buscar agradar, buscar ter o fruto, né? O fruto do amor, o fruto da alegria, né? Compreender os irmãos, ensinar a palavra, fazer aquilo que a palavra diz e buscar os frutos do Espírito. Né? Conclusão. Né? O que a presença de Deus faz na nossa
presença de Deus. Não dá para ser crente não tendo a presença de Deus. Né? Não dá. E você precisa ter mais e mais e mais. Porque as lutas virão. E é só nele que você vai estar solucionando os problemas, vai conseguir se manter firme na rocha, não sendo influenciado por doutrinas. Ele vai tirar a sua tristeza. A sociedade também se perderia totalmente de forma mais rápida. Se Deus não interviesse na sociedade por meio do seu fogo, você influencia. Às vezes, sem perceber, se você vai com o Vitor falou, né, que ele estava orando ali, não sabia que já estavam outras pessoas também escutando, e Deus, assim, pela oração, Deus devendo que Deus está se manifestando naquele lugar. Então, Deus conta com você. A presença de Deus faz sentido na sua vida e na vida da sociedade. Deus quer usar a sua vida para modificar o meio que você está. Ele não te chamou para você ficar só dentro da igreja, recebendo o Espírito Santo e depois guardar para você. Não, ele fala, ide, fazer discípulos, né? Ensina a minha palavra, seja sal, seja luz. Ela traz descanso ao ser humano. Só Deus pode saciar a fome, a sede do homem. Aleluia. Ela faz com que o crente caminhe em santidade, ser luz nas trevas. O Espírito Santo falou, a plenitude do Espírito Santo é essencial. Devemos buscar mais e mais. Se você não fala em língua, busca o línguas. Porque quando você fala em língua, você é edificado. Quando você começa a falar, começa a orar 15 minutos por dia, depois 30. Nem que você passar a orar pelo menos 1 hora por dia, você vai ver a diferença que você sente. A tristeza, aquela preocupação em meio a coisas tribulosas, você fica, não, você está no rumo. Amém. Né? Você está na direção. O falar em línguas faz um diferencial na vida do crente. Você fala em mistérios, né, com Deus. Você está orando por você, por causas. Então busca mais de Deus. Ai, não queria tanto curar, eu queria não precisar curar. Busca o dom da cura. Senhor, eu quero colocar a mão no enfermo que ele seja curado. Quero expulsar demônios. Busca. É para você, é para mim, é para o irmão da direita, é da esquerda. Mudou. Aleluia. E ela faz também que o crente experimente da bondade de Deus. Né? Então, a aplicação que nós podemos desfrutar mais desse privilégio da companhia de Deus, né? Sendo mais atento a ela, chamando-a, né? Mas para os lugares onde nós estamos, nós precisamos trazer a presença de Deus para cada esfera da nossa vida, a sua vida privada, a sua vida profissional, né? E sempre buscar a Deus para encontrar um sentido, uma direção para toda a situação, sabendo que Ele está ali. Por quê? Porque você está revirando? Por que Ele está ali? Porque o profeta falou também. Mas, primeiramente, por que Ele está ali? Ele garantiu, a palavra dele garante: estarei convosco. Estarei convosco. É o início do céu. A palavra de Deus não mente. Você não precisa arrepiar, nem estar pré-escurinho, nem estar revelando, e nem estar ninguém fazendo maravilhas ao seu lado para que a palavra seja cumprida. O próprio Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. E Ele é bom. Aleluias. Aleluia. Amém. Eu gostaria que o irmão Rogério cantasse os louvores que você cantou hoje, não aquele, né? Porque é tempo. Dar para as águas. Amém. Dar para as águas, lugares altos. E nesse momento que a gente vai estar louvando essa música, mais uma vez, e você estiver chamando a presença de Deus para a sua vida, fala com Deus agora, em ajuda. Senhor, quero mais a tua presença, meu trabalho, o meu relacionamento. Tem um relacionamento que está assim, muito perigoso, com problema. Coloca agora na presença de Deus e fala: Senhor, vem para essa situação, vem resolver, dá discernimento, dá direção. Amém?
nome de Jesus, nós colocamos corações e mentes no seu altar. Senhor, abaixa-te mesmo, Senhor, do teu trono, dá ouvido, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, porque nós estamos